Por que situações de assédio nos adoecem mesmo quando nada aconteceu? Essa semana, o Brasil viu uma situação de importunação sexual acontecendo no programa do BBB, da Rede Globo. Essa situação, eu tenho certeza que a maioria das mulheres se sentiu angustiada, sentiu dor no corpo, sentiu um nó na garganta, presenciando mais uma cena de violência contra a mulher. Porque essa dor, essa ferida, ela não é individual, ela é uma ferida coletiva. A maioria das mulheres já passou ou vai passar por uma situação de importunação sexual durante a vida. E a gente tem que reconhecer isso como realmente é, uma violência. Eu não tô trazendo esse tema aqui pra gente falar sobre fofoca. Eu tô trazendo esse tema aqui pra gente falar sobre educação em saúde. Porque falar sobre violência é falar sobre educação em saúde. Principalmente quando não há um toque físico, as pessoas tendem a considerar assédio e importunação sexual como um constrangimento, sabe? As pessoas tendem a amenizar essa situação, não reconhecendo ali a violência. E é por isso que a gente precisa falar sobre isso. Meu nome é Fernanda Stang, sou médica residente de psiquiatria e o objetivo desse canal é a gente conversar sobre saúde mental da mulher com clareza, profundidade e a sensibilidade que esse tema merece. Esse vídeo não é pra gente analisar o viés jurídico por detrás desse crime, não é pra gente analisar o programa, e sim pra gente trazer essa discussão sobre os efeitos da importunação sexual no corpo e na mente das mulheres. A gente vai olhar esse tema de um ponto de vista psicológico e clínico. Reforçando o tema central desse vídeo. A importunação sexual, ela não é só um constrangimento. Ela, mesmo sem um contato físico direto, é um fator de risco, é uma violência que afeta a saúde física e a saúde mental das pessoas que sofrem esse tipo de violência. A primeira coisa que acontece com vítimas de importunação sexual é sentir a perda da segurança no próprio corpo, né? Porque a importunação sexual é uma violação ou uma ameaça de violação à nossa integridade física, né? Então a gente perde aquele senso de segurança. E essa situação, seja lá de qual forma ela tenha acontecido, dentro de casa, no ambiente do trabalho, na rua, então em qualquer lugar que ela tenha acontecido, ela vai mudar a forma como a mulher se sente em relação ao próprio corpo. Ela vai trazer essa sensação de insegurança constantemente. E isso vai causar alterações ali na rotina da mulher, em como ela se protege no dia a dia, porque o mundo não é mais um local seguro, né? Então não existe mais o conforto de estar ali no dia a dia só vivendo, né? Só fazendo os seus compromissos, enfim, tocando sua vida. Não, agora você precisa estar vigilante, né? Então precisa repensar que roupa que você vai usar, né, naquela situação, você precisa repensar os horários que você vai sair, você precisa pensar em todos os fatores que estão envolvidos naquela situação. E, gente, eu tô falando isso, que é assim, é como se nós já não fizéssemos isso, né? Todas as mulheres já fazem isso, principalmente no Brasil, que é um país mega violento. Então, a gente já fica o tempo todo pensando que roupa que a gente vai usar, os horários que a gente vai sair, como que a gente vai se cuidar na rua. A gente já pensa sobre isso o tempo todo. Mas se você sofre uma violência, como a importunação sexual, você fica muito mais vigilante. E em situações semelhantes àquela que você viveu, aquela violência específica, você vai redobrar os cuidados, você vai ficar ainda mais tensa. E quando o corpo sente que ele pode ser invadido a qualquer momento, ele entra nesse estado de hipervigilância constante. Nosso sistema nervoso fica hipervigilante. Então, a gente fica com aquele receio de que tudo pode acontecer a qualquer momento. E essa hipervigilância, ela nos ativa e causa N sintomas. A gente fica ansiosa, com insônia, irritadas, muda o nosso humor, pode dar crises de pânico. A gente pode ter N sintomas por essa hipervigilância, né? Relacionada ao trauma da violência. O medo e a sensação constante de ameaça fazem com que a mulher fique tensa o tempo todo. E às vezes a causa disso não é nem consciente, mesmo que a mulher até saiba que sofreu uma violência, que sofreu uma importunação sexual, às vezes ela não consegue ligar os sintomas que ela tem depois, o que ela está sentindo depois desse estado de hipervigilância com o trauma, né, que começou, né, que aconteceu, que desencadeou aquela situação que ela está vivendo ali. Então, assim, pode até não ser consciente. Às vezes a mulher chega no consultório e fala: eu tô tenso o tempo todo, eu tô irritada o tempo todo, eu tô com insônia e não consigo relacionar a nada.
E quando a gente vai explorar ali fatores desencadeantes, fatores estressores que podem ter contribuído para aquele estado em que ela está nesse momento, a gente identifica que teve uma situação de trauma ali, que às vezes é amenizada porque culturalmente, né, socialmente, a nossa sociedade tende a amenizar essas situações de violência que não tem o toque físico. E perceba que eu estou falando sobre sintomas de ansiedade, de pânico, de insônia, de irritabilidade, de medo intenso. Eu tô falando de sintomas que podem acontecer, né, também em qualquer tipo de violência, né? Uma violência física direta, uma violência psicológica. Então, assim, a gente vê que não precisa ter um contato físico para as consequências acontecerem. Elas acontecem como se fosse um soco, como se fosse um tapa, como se fosse um abuso perpetrado. Além do medo, a violência sexual ela produz distorções psicológicas muito profundas, como a culpa e a vergonha. Então, com frequência, depois de situações de violência assim, as mulheres chegam no consultório falando frases como tipo, será que eu exagerei? Ou pensando, será que a culpa foi minha? Será que isso aconteceu mesmo? Será que eu não tô louca? Será que eu não tô confundindo as coisas? E tem vários fatores pra gente, né, ter essa reação quando a gente sofre uma violência. Tem vários fatores. Alguns deles, por exemplo, a gente pode ter dificuldade, né, de aceitar que sofreu uma violência, então é difícil a gente se reconhecer como uma vítima. A gente tende primeiro a não acreditar na situação que a gente está vivendo, fica um pouco em choque. E a gente também tende, né, foi ensinado que a gente é responsável pela nossa integridade física. E muitas vezes de um jeito que simplesmente livra outras pessoas de serem responsáveis e não cometerem crimes. Então, eu sou responsável pela roupa que eu uso, eu sou responsável pela hora que eu saio de casa, pelo local em que eu estou, mas se eu sou descuidada com isso, é como se tirasse a responsabilidade do agressor. Então, a gente, infelizmente, culturalmente, a gente tem essa cultura de culpabilizar a vítima e a gente carrega isso com a gente. Então, em situações de violência, muitas vezes as mulheres podem ter essa distorção e carregar essa culpa e essa vergonha que frequentemente impede as mulheres de denunciarem o agressor ou até atrasa o reconhecimento dessa violência. E eu observo também que por muito, muito, muito tempo as mulheres são capazes de carregar esse sofrimento psíquico sozinhas. Às vezes carregam isso por anos, às vezes carregam isso pela vida toda. Então, a gente entende que a importunação sexual, mesmo sem um contato físico direto, ela não pode ser amenizada. Ela precisa ser considerada o que ela realmente é, uma violência. A importunação sexual afeta o nosso sistema nervoso, afeta o nosso funcionamento psíquico e ela pode funcionar como um precipitante de transtornos mentais, como transtornos ansiosos e transtornos dissociativos. E esse entendimento ajuda a explicar por que tantas mulheres vivem um estado de tensão constante, uma hipervigilância, um medo intenso de passar por situações de violência novamente durante a vida. E eu considero muito importante a gente entender esses mecanismos para ter essa compreensão de que se nós estamos com todos esses sintomas, se nós estamos com um transtorno relacionado a uma situação de violência, isso não acontece por uma fraqueza nossa. Isso acontece porque realmente o mundo é ameaçador, o mundo nos agride e a gente entra nesse estado hipervigil. Nós levantamos defesas contra ameaças, a gente reage. E por isso também combater a violência contra a mulher é um trabalho contínuo, é um trabalho coletivo que a gente precisa continuar lutando. Porque o que fere uma de nós afeta todas nós. E se você quer aprender a cuidar da sua saúde mental a partir dessa perspectiva biológica, social, histórica e da realidade que você vive, me segue aqui que eu vou continuar postando conteúdos sobre saúde mental feminina a partir dessa perspectiva.